Olá, Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, meu nome é André Luiz, estamos aqui para falar sobre as últimas notícias do nosso Vascão. Nesse vídeo, em especial, nós vamos conversar sobre a semana da 777 Partners, tudo que vem acontecendo desde segunda-feira na Europa e nos Estados Unidos. A empresa parece que vem se desfazendo de alguns ativos, em especial clubes de futebol. Será que o Vasco é o próximo? Até porque temos uma notícia aí assustadora do CRVG, do Associativo, contra a SAF, nas questões do contrato da venda do Vasco, né? Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Antes eu quero te pedir que deixe seu like, que você se inscreva em nosso canal, caso você não seja inscrito. Não esqueça também de ativar o sininho de notificações e aquela moral, né? Pedir para que você dê aquela moral compartilhando o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram. Isso ajuda aí muito o nosso canal, né? Ajuda muito o nosso trabalho. Mas agora vamos para a notícia, vamos para o vídeo, vamos conversar sobre a 77 Partners e o Vasco da Gama. Bem, a notícia que vem surgindo já desde semana passada, né, é que uma empresa tomou conta da 77 Partners na questão de gerenciamento da crise. Foi uma empresa que foi contratada para isso, para assumir a gestão da 77 Partners. Temos também uma notícia de que a ACAP, que é uma empresa de seguros americana, que é a verdadeira, hoje a dona na prática, né, a verdadeira dona da 77 Partners, porque ela é credora de 10 bilhões da 77 Partners, então ela que está hoje coordenando aonde a 77 Partners vai aplicar os seus ativos. Aliás, a empresa de crise que foi contratada foi uma exigência da ACAP, para tentar reestruturar os ativos da 77 Partners, ver aquilo que dá lucro, aquilo que dá prejuízo e se desfazer dos prejuízos, ficar só com o que dá lucro e reverter esse lucro para pagamento da dívida com a ACAP, né? Ainda tem a ação da 77 Partners na Corte de Nova York, enquanto a empresa britânica está processando a 77 Partners por fraude, e é uma ação grave, porque provavelmente vai ter a perda de ativo, vai ter bloqueio de bens e também pode sair até com prisão do Josh Vanda e do Steven Pascos. E falando do Josh Vanda e Steven Pascos, a empresa que foi contratada como gestora de crise, uma das primeiras ações foi afastar os dois do Football Group. E é o Football Group que está chamando a atenção, porque o Don Dransfield, que foi do Grupo City, né, e já era agora do Grupo 77 Partners, quando a 77 comprou o Vasco, ela já estava com o Don Dransfield nas cabeças da organização do futebol, do grupo de futebol. E aí o Don Dransfield hoje é o presidente desse grupo. Foi afastado o Josh Vanda, o Steven Pascos, e quem assumiu foi o Don Dransfield, que foi do Grupo City, um cara com muita experiência e um cara com nome no mercado. E aí, o cara fez duas ações essa semana, né? A primeira, ele sinalizou a venda dos ativos do Standard Liège. O Standard Liège vai realmente ser vendido, que é o que o pessoal do Standard Liège deseja lá. Lá o negócio está muito feio, já existem salários atrasados, já não está mais... As coisas já não estão mais funcionando em dia, a empresa já não está colocando mais dinheiro, lá já não tem mais questão de aporte nem nada, os aportes já acabaram, eles já pagaram o Standard Liège, falta pagar o dono, uma parcela do dono, do antigo dono do Standard Liège, que ainda não recebeu e também não tem investimento nenhum. Não fizeram investimento nenhum. O Standard Liège tem que viver das suas próprias pernas, como foi antes de ser vendido, né? Como vinha sendo antes de ser vendido. A diferença é que o Standard Liège não era um clube associativo, já era um clube empresa que não vinha recebendo investimentos. Então, quando eles venderam para a 77 Partners, a ideia da proposta era que a 77 Partners comprasse e fizesse investimentos. Mas não, eles só compraram. E ainda nem pagaram tudo ao Standard Liège. E não tem investimento nenhum. Eles querem fazer que o Standard Liège gire com as próprias pernas e ele não consegue girar com as próprias pernas. Ele precisa de investimentos e a 77 Partners não está disposta a fazer. Com isso, o Standard Liège está com salários atrasados lá. O negócio já está bem complicado. Os torcedores proibiram o time de jogar no último jogo, né? Tinha um compromisso. O time indo para o estádio jogar. Os jogadores cercaram o ônibus. Os torcedores cercaram o ônibus, não deixou os jogadores irem para o estádio jogar. O time acabou a partida sendo adiada, eles iam perder de WO, mas a Federação Belga lá achou melhor só adiar a partida, porque foi uma coisa inusitada, né? Os jogadores não puderam chegar ao estádio
porque o ônibus foi cercado pelos torcedores. Para tu ver como é que está a situação lá com a 77 Partners. O outro ativo que foi vendido ontem, já foi praticamente sacramentado, foi a venda das ações do Sevilha. A 77 Partners não é detentora da maioria das ações do Sevilha, mas detém uma pequena parte, uma pequena porcentagem. E o Sevilha, com os escândalos da 77 Partners, estava tentando se desfazer da 77 Partners, tirar ela desse grupo societário, né? Até porque ela entra no Sevilha pela porta dos fundos, ela faz uma manobra para comprar as ações e o grupo que rege, que controla as ações do Sevilha não gostou de ter a 77 como um parceiro meio que na marra. Ela não foi aprovada pelo conselho, ela comprou as ações meia por fora, ela colocou um laranja para comprar, depois apareceu que era ela, uma coisa meio confusa, mas agora parece que ela vendeu as ações, os ativos do Sevilha, que ela não era benquista lá, ela vendeu as ações para um milionário russo que adquiriu, e o Conselho do Sevilha na hora aprovou, porque eles querem se ver livre da 77 Partners, não querem ter o seu nome associado à 77 Partners, fazem ele muito bem, né? Porém, dois outros clubes da Europa declararam seu amor à 77 Partners. O Hertha Berlim e o Red Star da França, né? O Red Star que acabou de ganhar a terceira divisão, olha só que espetáculo. O Red Star, que é um dos clubes mais antigos, né? Não sei se vocês sabem, o Red Star é o clube que foi fundado pelo Jules Rimet, aquele que foi o primeiro presidente da FIFA, que deu o nome à Copa do Mundo, que o Brasil foi tricampeão e ganhou a Copa em definitiva, a taça Jules Rimet. Esse Jules Rimet foi o que fundou o Red Star. É um clube tradicionalíssimo em Paris e tal, mas é um clube que vem mal das pernas desde os anos 60, 50, que ele vem num sobe e desce, até que desceu, na mão da 77 Partners, desceu para a terceira divisão. Ela pegou ele na segunda, levou ele para a terceira, agora eles ganharam a terceira divisão e vão disputar a segunda divisão agora na próxima temporada, que começa agora em julho, agosto, né? Eles vão disputar a segunda temporada da França para tentar depois a segunda divisão da França, para tentar depois o acesso à primeira divisão, que é mais complicado, né? Mesmo assim, a 777 está lá com o Red Star, está tudo incerto em dia. Aliás, essa é a notícia, o Red Star publicou uma nota dizendo, olha, aqui a 77 honrou com todos os compromissos, pagou tudo. O Hertha Berlim foi o primeiro, fez a mesma coisa, foi antes do Red Star, soltou uma nota dizendo também que a 77 é maravilhosa, espetacular, pagou tudo, tudo em dia. Mas é aquele caso, né, cara? É o baleia, 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 né? Porque a Red Star e o Hertha Berlim são times da 777. Falar bem do seu dono, pô, é a 777 falando da 777 Partners. Porque o Red Star e o Hertha são times da 777 Partners. É a mesma coisa que o Lúcio Barbosa emitisse agora uma nota oficial dizendo, olha, aqui a 777 Partners está rigorosamente em dia com suas obrigações. Tem um aporte a ser feito ainda em setembro, mas setembro não chegou até lá, está totalmente em dia. Estamos excelente, está tudo resolvido, aqui está maravilhoso. É isso. E está maravilhoso? O procedimento da empresa é maravilhoso, a gestão da empresa é maravilhosa. Uma empresa que ainda não tem um treinador, ainda não tem um diretor comercial, apesar de ter fechado um patrocínio, quer dizer, a empresa meio que não, tu vê que não quer gastar, não quer investir, meio está se segurando, né? O treinador parece que vai ser o Álvaro Pacheco mesmo, está decidido, só não sabe se vai chegar essa semana ou na próxima, né? Só falta assinar o contrato, mas já está tudo definido, é o Álvaro Pacheco. Quanto o Flamengo a gente vai ainda de interino. Mas voltando à história da 77 Partners, hoje é para a gente falar de 77 Partners. Então, falando da 77 Partners, ela está tentando vender os seus ativos, né? Está tentando fazer dinheiro. A venda do Sevilha, a provável venda do Liege, e aí a conversa é, será que vai vender o Vasco? Ontem à noite surgiu uma notícia de que, na verdade, não chegou a ser uma notícia, foi um boato, né? Um um murmúrio, que o Vasco Associativo teria entrado na justiça para romper o contrato com a 77 Partners. Não ia esperar a questão do aporte. O Vasco já entendia que tinha elementos suficientes para romper o contrato com a 77 Partners. Bem, esse é um problema a ser conversado. Só que todo mundo que tentou entrar no site do TJ e colocou lá CRVG, colocou Vasco, 77 Partners, não apareceu o processo. E aí surgiu um outro zum. Não está aparecendo porque o processo corre em segredo de justiça. E aí realmente só com o número do processo
você vai saber. E para ter o número do processo, se realmente ele existe, só se alguém vazar esse número, porque se é segredo de justiça, pelo nome, você não vai conseguir a consulta, né? Então, a gente não sabe o que está acontecendo. Vamos aguardar ao longo do dia de hoje, essa história vai pipocar, vai tomar outras formas, ou não, vai esfriar de vez, mas foi uma coisa que ontem à noite, lá por umas 7 horas da noite, começou esse movimento, esse chiado de que o Vasco Associativo teria entrado na justiça contra a 777 Partners. Bem, a gente teria que conversar, fazer um vídeo sobre essa judicialização que pode acontecer, o que pode ser bom ou não para o Vasco, enfim. Mas se isso é a notícia, se o Pedrinho realmente tomou esse caminho de judicializar, bem, nós temos que primeiro entender a questão, né? Isso vai interromper os processos da SAF? Isso tem nada a ver uma coisa com a outra. 2 sócios podem estar brigando e a empresa pode estar funcionando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso não tem nada a ver. Mas aí a empresa não vai fazer o aporte. Tá, qual é o problema? A gestão tem que continuar através de captar recursos, o próprio dinheiro do Vasco. O Vasco está demorando, a SAF, o Vasco está demorando para captar recursos e para fazer sua própria receita. Essa história que não tem dinheiro, isso é a história do Boitatá. E olha só, os caras estão lá 2 anos, não conseguiram fazer dinheiro no Vasco, o Vasco ainda não conseguiu ter dinheiro, o Vasco ainda não é independente financeiramente, cara, por que não é? Mais uma prova que a gestão está ruim. Então, ano que vem acaba os aportes. Quando é que vai ser independente financeiramente? Como é que vai estar? Não, nós estamos caminhando, os processos, cara, não tem processo. Você precisa aumentar a receita. Uma coisa simples. E não foi feito ano passado, e esse ano aumentou, agora fez o patrocínio Master. Mas olha, demora 5 meses para conseguir um patrocínio Master. O Vasco demora muito, os processos do Vasco são muito demorados. Isso tudo tem que ser reavaliado. O futebol é uma coisa dinâmica. Mas a gente vai tentar conversar sobre judicialização, se ela realmente está acontecendo, em outro momento. A princípio, não é para se desesperar. Uma empresa pode ter briga entre seus sócios e continuar funcionando. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, esse é a princípio. Claro que no futebol as coisas acabam sofrendo interferência, principalmente no Vasco. Mas a gente vai analisar isso com calma. O momento agora, então, para a gente entender, é que a 77 está se desfazendo de ativos. Se o Vasco, né, está judicializando, é provável que a 777 corra para vender os seus ativos. E aí acaba o processo. Ela vende os ativos dela, ela tem 31% hoje, ela vende os 31%, abre mão, ou fica com 10% só das ações, abre mão do aporte, vende 31%, recupera o dinheiro e o Vasco pode ter um plano B na agulha de alguém para comprar o restante. E se o Pedrinho tem realmente esse contato, parece que ele tem um contato com a Crefisa, pode ser que seja isso. Ele judicialização, ele ganha uma liminar, a Crefisa entra com dinheiro, compra parte das ações e o Vasco vai tocar, vai ter dinheiro, vai encharcar o dinheiro, enfim. Tudo pode, tem muita coisa que pode acontecer. Mas se a 777 está se desfazendo de ativos, por mais que ela não queira se desfazer do ativo do Vasco, a entrada do Vasco na justiça pode ser o motivo para a 77 se desvincular do Vasco. Porque realmente pode estar acontecendo isso. A 77 se desfaz de vários ativos, mas não se desfaz do Vasco. Ela pode querer ficar com o Vasco. Compreende? E aí o Vasco, que não quer mais ficar com a 77, começa a dar um motivo. Vou dar um motivo para esses caras saírem fora. Já que eles não querem ficar, eles vão vender quem? Eles vão vender o Liege, vão vender as ações de Sevilha, vão vender o Melbourne, vão vender o Red Star, vão vender o Hertha Berlim, vão ficar com quem? Vai ficar com o Vasco, com o Genoa, e vai ficar com o Everton. Porque o Everton vai ser comprado. Pela declaração do cara da Premier League, que está no jornal ontem, no jornal inglês, ele diz o seguinte: nós fiscalizamos, queremos saber detalhes, mas nós não podemos impedir a venda. Quem decide é o comprador. Pô, então, para que essa loucura toda que a Premier faz? Então a 77 está nem aí. Ela vai cumprir ou não, mas não tem nenhuma punição. Ele vai jogar. Pelo que o cara falou, né, pelo presidente, que o presidente da Liga falou ontem, que eles fazem toda a análise, mas eles não podem impedir a venda. Eu não entendi se eles podem impedir o Everton de jogar o campeonato. Isso que eu não entendi. Mas pelo que está na matéria, parece que não. Parece que eles vão fazer toda a fiscalização e vão falar, olha, não é legal vender para esses caras. Não, mas eu quero vender. Então tá bem. Então, se é isso, que parece que é isso,
eles vão comprar o Everton. Até porque eles acabaram de colocar mais 8 milhões de libras lá no Everton. Que é um valor pequeno, mas é para capital de giro, para ajudar o Everton no capital de giro. Então eles estão investindo, eles querem o Everton, eles estão colocando dinheiro lá no Everton. E pode ser que a ideia dos caras seja o quê? Vamos enxugar o grupo, vamos acabar com esses grupos, com esses clubes pequenos todos, vamos ficar com o Everton, com o Vasco e com o Genoa. Com esses 3 clubes. Mas o Vasco não quer mais ficar com eles. O Vasco não quer mais ficar com a 77 partes, não quer fazer mais parte desse grupo. Então aí o que o Vasco faz? Se movimenta e entra na justiça. Porque se o cara não tá pensando em se desfazer do Vasco, uma briga da justiça no Brasil leva muito tempo, muita grana, muito dinheiro. Então, de repente, é melhor fazer o quê? Pô, saio fora desses caras também, eu não estou no momento bom, eu não estou com essa grana toda, não vou ficar brigando por isso. Eu aproveito e vendo. E o Vasco já apresenta para eles uma proposta de compra das ações dele e eles abrem mão do contrato e saem fora. Pode ser uma jogada, para dar uma forçada na própria 77. Vamos ver se isso tudo que está acontecendo, se a judicialização é verdade ou não, né? A gente vai ver isso ao longo da semana. Se a notícia, se for verdade, ela vai aparecer. Alguém lá de dentro do TJ mesmo vai vazar o número do processo. Isso é fato, né? Então a gente vai ficar sabendo o que está acontecendo, tá bom? Bem, para encerrar o vídeo, pedir que você deixe seu like, pedir para que você se inscreva no nosso canal se não é inscrito, ativar o sininho de notificações, compartilhar o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, isso vai dar uma moral para a gente, vai ajudar muito a gente. Deixar seu comentário aqui embaixo sobre o que você está achando dessas questões das 77 partes, se o Vasco, caso o Vasco tenha realmente judicializado, se o Vasco fez certo, se o Vasco fez errado. Enfim, deixa aí o que você pensa, o seu comentário, tá legal? E a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Um abraço.